Lendo lá em Êxodo, capítulo 2, do versículo 23, 24, 25. Capítulo 2, versículo 23, 24 e 25. Amém. Versículo 23, o título fala a morte do rei do Egito. E aconteceu depois de muitos dias, morrendo o rei do Egito, que os filhos de Israel suspiraram por causa da servidão, e clamaram, e o seu clamor subiu a Deus por causa de sua servidão. E ouviu Deus o seu gemido, e lembrou-se Deus do seu concerto com Abraão, Isaque e com Jacó. E atendendo Deus para os filhos de Israel, e conheceu os Deus. Só até aqui, viu? E aqui está falando, né, que ouviu Deus o gemido e lembrou dos seus concertos com Abraão, Isaque e Jacó. Né? Vou estar lendo aqui um pouquinho sobre esse texto. Deus ouviu o gemido dos filhos de Israel. E Deus da Bíblia é caracterizando como o Senhor. Ouviu o gemido do seu povo, atendendo o clamor do aflito. Ele é o Senhor que ouve nossos gemidos e atende aos nossos clamor. Ele ouviu o gemido de Ismael, ainda menino, no deserto, e também de Daniel, no palácio da Babilônia. Ele ouviu o gemido do seu povo no Egito, bem como do profeta Jonas dentro do ventre de um grande peixe. Portanto, não importa o lugar em que possa estar, ou circunstância que esteja enfrentando, o Senhor está sempre pronto para ouvir o nosso gemido. Não importa a situação que nós estamos passando, né? Ele está sempre pronto para ouvir o nosso gemido. O Senhor ouviu gemido nas Escrituras. Lá em Gênesis 21, 17, a palavra de Deus diz: ouviu Deus a voz do menino, e bradou o anjo de Deus a Agar desde os céus, e disse: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do rapaz desde o lugar onde está. Deus ouviu o gemido de Ismael naquela inóspito deserto e socorreu na sua aflição, né? Você vê que Deus, ele não mede a distância para ouvir o nosso gemido, né? Porque aqui Agar estava no deserto com o filho dela, Ismael, né? Mas Deus enviou seus anjos lá, né? No deserto. E Deus ouviu o gemido de Ismael, né? E socorreu a sua aflição. Não é diferente nas nossas vidas, né, irmão? Porque não importa a situação que nós estamos passando, a aflição, mas quando a gente clama o nome santo do Senhor, Ele ouve o nosso clamor, né? Lá em Êxodo, o Senhor disse a Moisés: e também tenha
tendo ouvido o gemido dos filhos de Israel, né? Aos que são egípcios, escravizão, e me lembrei do meu conselho. Lá em Juízes 18 é dito que quando o Senhor lhe levantava juiz, o Senhor era com o juiz e os livrará da mão dos seus inimigos todos os dias daquele juiz. Portanto, o Senhor se arrependia pelo seu gemido, por causa dos que os apertavam, os oprimidos, né? É como está lá naquela parábola lá do juiz unido, né? Com a viúva, que ela não desistiu, né? Para ele fazer justiça contra os inimigos dela. E assim, quando você clama ao Senhor, não importa a situação, Ele está sempre ali, né, irmão, para atender nossos pedidos, né, irmão? E muitas das vezes a gente acha que Ele não está ouvindo, mas Ele está sim, né? Porque muitas das vezes Deus, Ele age no silêncio. Muitas das vezes você acha que não está acontecendo nada, mas está assim. Lá em Juízes 15, 18 e 19, vemos que após Sansão sentir grande sede, clamou ao Senhor. Então o Senhor afendeu a caverna que estava em lei e saiu dela água e bebeu. E seu espírito tornou reviver. Né, que aqui está falando que Sansão estava naquela caverna e lá não tinha água. Mas o que aconteceu? O Senhor fendeu a caverna e dali saiu água para Sansão beber. E seu espírito tornou-se e reviveu. Mas em 2 Crônica 30, 20, as escrituras afirmam que o Senhor ouviu Ezequias e sarou o povo. Lá em Salmos 12, 5, o Senhor nos faz uma promessa dizendo: por causa da opressão dos pobres e do gemido da necessidade, me levantarei agora, diz o Senhor, porém salvo aqueles para quem eles assopram. Lá em Salmos 34, 6, Davi expressa dizendo: clamou este pobre, e o Senhor ouviu, e o salvou das suas angústias. E lá em Salmos 40, o salmista diz: esperei com paciência no Senhor, e Ele inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Lá em Salmo 71, 11, o salmista implora ao Senhor: cheguei à tua presença, o gemido dos presos, segundo a grandeza do teu braço. Receba aqueles que não sentenciados à morte, né? Que aqui eles perseveraram, e aquele que estavam sentenciados à morte, né? Lá em Salmos 10, 19, 20, é dito que Deus ora desde do alto do seu santuário. Desde o céu, o Senhor observa a terra para ouvir o gemido dos presos, para saltar os sentenciados à morte, né? Que não importa o que a gente está passando, o que é que está falando dos presos sentenciados, né? Mas Deus também ouve, né, o gemido deles, não importa nossas necessidades, né?
O profeta também escreveu: eis que a mão do Senhor Isaías escreveu: e os resgatados do Senhor voltaram a Sião, e com júbilo alegrai e tema haverá sobre a sua cabeça. Gozo, alegria alcançarão, e deles fugirá a tristeza e o gemido. Lá em Isaías 51, o profeta também escreveu: eis que a mão do Senhor não está escolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para que não possa ouvir. Lá em Romanos 8, 26, o profeta, o apóstolo Paulo, escreveu: e da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir. Que muitas das vezes nós não sabemos o que pedimos, o que é bom para nós. E o Espírito Santo ajuda nós, havendo pedir como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós, com gemido exprimíveis. E o Senhor ouve os gemidos dos necessitados, e ouve o gemido dos aflitos, e ouve o gemido dos pobres, e ouve o gemido dos injustos, e ouve o gemido dos fracos. Muitas vezes a gente está tão fraco que, ouve o gemido dos desesperados, e ouve o gemido dos condenados à morte, e ouve o gemido dos presos e oprimidos. E Ele é o Senhor que ouve nossos gemidos, irmão? A gente só tem que entregar na mão dele, Porque muitas das vezes a gente está tão fraco, como está falando aqui, que você não consegue nem falar nada. Mas Deus conhece nosso coração, E muitas das vezes não precisa nem você falar nada. Ele já sabe o que nós vamos pedir, Porque a gente só tem que entregar na mão dele, E muitas das vezes, depende da situação que nós estamos passando, que nós não sabemos o que é melhor para nós. E Deus sabe de tudo, o que é melhor para nossas vidas, Muitas das vezes a gente só tem que fazer isso, entregar na mão deles e entregar mesmo só com gemidos. Aleluia. E assim eu agradeço a minha oportunidade, esse palma louvor ao Senhor.